A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam e permaneçam com a igreja, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma oração. Atente para esta oração, feche os seus olhos, aquiete o seu coração nesse momento. Vamos orar. Senhor, precisamos mais do que nunca de uma direção da Tua Palavra e também um apego, um prazer, um amor por Tua Palavra, pelas Escrituras, Senhor. Fale aos nossos corações, que a igreja seja alimentada por sã doutrina, por alimento sólido que vem da Tua parte, pela condução, pela ministração do Teu Espírito Santo, Senhor. Oramos assim, gratos já de antemão, porque o Senhor tem sido generoso conosco, Senhor. O Senhor tem falado, através da Tua Palavra, aos nossos corações. E capacita-nos, Senhor, a obedecer ao Senhor. Também, em especial, eu peço a mim que o Senhor me conduza com fidelidade, Senhor. Que eu seja fiel à Tua Palavra e obediente ao Senhor na pregação dela, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, eu coloquei como título do sermão desta manhã a providência de Deus na redenção. A providência de Deus na redenção. Abra, por favor, o livro de Ruth, capítulo 1. Hoje, efetivamente, nós vamos adentrar no estudo do livro de Ruth com exposição, verso a verso. Tá? E eu quero, nesta manhã, com a permissão do Senhor, estudar com vocês o versículo 1 até o versículo 5. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Meus irmãos, em termos gerais, o livro de Ruth, ele trata do tema resgate, como nós vimos no sermão de introdução. O livro de Ruth trata do tema redenção, e redenção em vários níveis. Porém, para entender e apreciar redenção, você precisa ter uma noção clara da situação de perdição e desgraça. Para nós entendermos bem redenção, nós precisamos entender bem perdição. Para nós entendermos bem salvação, nós precisamos entender bem condenação. Normalmente, trago um exemplo para você, um vendedor de joia, de metal precioso, por exemplo, ouro, ele coloca um feltro preto. E essa semana eu estava treinando para falar essa expressão, feltro preto, porque é trava-língua. Feltro preto. O vendedor de joia coloca uma flanela escura primeiro, para que depois ele coloque as peças de ouro por cima. Por quê? Porque o contraste entre a flanela preta e as peças de ouro faz com que o comprador aprecie e fique encantado com o brilho do ouro. Você já viu isso? O ouro, o brilho do ouro daquela peça linda é realçado quando no fundo, por detrás existe uma flanela preta, um feltro escuro. Então, se a redenção, através do descendente de Davi, é a peça de ouro, se a redenção, através do filho de Davi, é a peça de ouro, os versículos 1 até o versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 1 de Ruth, é a flanela preta. É o fundo escuro.
É a situação de perdição, de fracasso, de desgraça, que nos faz apreciar o resgate, a redenção que está por vir. E saiba que redenção revelada aqui no livro de Ruth está bem costurada pela, e como eu coloquei o título da mensagem de hoje, providência de Deus. A redenção providenciada por Deus, não somente a Noemi, não somente a Ruth, não somente ao seu povo, mas redenção providenciada por Deus para a sua igreja e para o seu povo de todos os tempos e todas as épocas. A redenção está providenciada por Deus soberanamente. O que é providência? O que é providência de Deus? Eu trouxe um conceito do pastor Wood Balkan e ele ensinando a respeito desse tema providência e principalmente nos ensinando no capítulo 1 de Ruth. Wood Balkan, ele diz o seguinte sobre providência de Deus. Se você quiser tomar nota, eu vou ler bem pausadamente aqui. Providência é a doutrina da boa governança de Deus sobre todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Repito, providência é a doutrina da boa governança de Deus sobre todas as coisas para cumprir seus propósitos. Agora eu pergunto para as crianças, elas estão aí com um papel, eu trouxe para os pequeninos, um papel, e aí eu coloquei nesse papel um conceito de providência de Deus. Criança, lê comigo, por favor, o conceito que o tio Rodrigo trouxe para você a respeito da providência de Deus. Vamos lá, todos fortes aí, bem, vocês tomaram café da manhã, né, crianças? Vamos lá então. Deus tem um plano e um propósito para o mundo e governa a história de tal forma que tudo, do menor ao maior, contribui para a realização desse plano e propósito. Vamos repetir para o papai, a mamãe e os irmãos ouvirem? Vamos lá. Deus tem um plano e um propósito para o mundo e governa a história de tal forma que tudo, do menor ao maior, contribui para a realização desse plano e propósito. Louvado seja Deus, isso é providência. Deus está no controle, no governo soberano de absolutamente tudo. Providência de Deus está tanto nos episódios neutros, por exemplo, a água congela a 0 graus Celsius, ok? Sim, a água congela a 0 graus Celsius. Isso é acaso? Não, isso é providência de Deus. Uma folha cai da árvore, isso é acaso? Não, isso é providência de Deus, mas são episódios neutros. Mas a providência de Deus também está nos acontecimentos bons, por exemplo, um livramento, o suprimento das suas necessidades, a cura de uma doença, mas também a providência de Deus está nos acontecimentos ruins, acidentes, tragédias familiares, doença, cometimento de pecado. Ou você acha que Deus cochila e as pessoas pecam porque o diabo age no meio das pessoas? O diabo age, mas tudo está rigorosamente debaixo da providência, da governança soberana de Deus, absolutamente tudo, desde uma folha que cai, uma lagarta que anda no galho e ela morre, ou aquela topada do seu dedinho na quina do móvel. É providência de Deus. É providência de Deus. No Novo Testamento, qual é um texto, eu diria, um dos textos mais claros com relação à providência de Deus? Romanos 8:28. Você se lembra? Romanos 8:28 diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você lê esse texto, você não vê Deus nele escrito, mas ele está recheado de Deus e de sua providência. Todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem não é bem-estar. O bem não é se sentir bem. O bem de Deus muitas vezes nos faz nos sentirmos mal. Às vezes dói.
Às vezes as varadas de Deus, que é a providência de Deus, é para nos disciplinar, para nos aprumar, para nos levarmos a um arrependimento, mas é providência de Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todos os arranjos, todos os movimentos e as direções dados por Deus em sua providência cumprem o propósito de redenção de Deus. E você viu providência de Deus nesses 5 primeiros versículos aqui do livro de Ruth? Às vezes não vemos o agir de Deus em sua providência. Parece que não, mas com certeza a providência de Deus está aqui. Então vamos caminhar nesses 5 versículos, começando pelo primeiro. Vamos lá. A história narrada para você e para mim diz o seguinte, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam. Qual é o contexto da história de Ruth? Qual é o contexto da história de Ruth? Nos dias em que os juízes julgavam. A nação de Israel estava sendo governada por juízes, ou seja, nos dias em que os juízes julgavam, eu posso dizer sem medo de errar, mas não porque eu cheguei a essa conclusão, mas estudando comentaristas bíblicos, confiáveis, fiéis, esses comentaristas dizem que os dias em que os juízes julgavam eram os dias mais sombrios da história de Israel. Dias em que cada um era lei para si mesmo. Ou melhor, pegue o último versículo do livro de Juízes, vire uma página aí, se é que você tem que fazer isso. Juízes capítulo 25, versículo 21. Juízes 21, 25. Versículo 25 do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel, havia juízes. Os juízes lideravam o povo, sobretudo militarmente. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, mais correto. Cada um fazia o que vinha na teia, como diria minha avó. Nesse período aqui, o povo de Deus, os que se chamavam povo da aliança, os crentes, portanto, decidiam não obedecer a Deus. Os crentes, nesta época, decidiam não se sujeitarem às leis e à autoridade das ordens de Deus. Cada um fazia o que achava mais reto. Fale para o seu filho assim: filho, a partir de hoje você está livre para fazer o que você acha mais certo. Qual vai ser o resultado? Ou o professor, por exemplo, fala para uma sala de aula para os alunos: a partir de hoje, meus alunos, vocês façam o que vocês acham mais correto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Portanto, aquele período da época dos juízes foi repleto de pecado, foi repleto de miséria, de rebeldia, de soberba, de maldade. E o irônico disso tudo é que quanto mais o povo de Deus fazia o que queria e o que bem entendia, menos eles estavam satisfeitos e menos ficavam satisfeitos com o que faziam. Quanto mais livres se declaravam da vontade de Deus, mais escravizados ficavam de suas próprias vontades pecaminosas. E um abismo chama outro abismo. E cada vez mais eles se afundavam em distanciamento de Deus e cometimento de pecado, rebeldia. Essa época dos juízes está há aproximadamente 3.000 anos longe de nós. 3.000 anos longe de nós. Aproximadamente entre 1000 e 1100 antes de Cristo. Mas parece que nós vivemos algo tão próximo disso, não é mesmo? Nossos dias são maus, como os dias dos juízes. E será que a frase "cada um faz o que acha mais certo" não descreve bem o que você vivencia, quem sabe, em sua família, ou o que você tem vivenciado no seu trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou na sociedade? Cada um faz o que acha mais certo e não leva Deus em conta. E é nesse período, nesse contexto, que o narrador de Ruth nos situa para nós iniciarmos a história de amor. É uma história brilhante, lindíssima, encantadora, mas não somente uma história de amor entre Ruth e Boaz, mas é a história, meus irmãos, de resgate, história de redenção, história de salvação, de amor de Deus em favor do seu povo, libertando o seu povo dos dias mais sombrios de sua história. E isso é providência de Deus. E essa providência, quando nós nos deparamos com a realidade do fundo preto,
Mas também nós vislumbramos a graça de Deus. Essa providência nos faz chorar e cairmos de joelhos diante de um Deus justo, mas gracioso e redentor. Louvado seja Deus. Essa era a sua situação. Mas Deus chegou na sua vida. Louvado seja Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, continuando aí, portanto, o versículo 1 do capítulo 1, nós vemos que, além dessa família viver na época mais sombria da história da nação de Israel, ocorreu algo que intensificou a dor e a complexidade deste período, deste momento. Nos dias em que os juízes julgavam, o que aconteceu? Houve fome na terra. E fome ocorria por inúmeras razões: seca, gafanhoto migrador, chuva de granizo, tempestade de vento. Isso são causas naturais, não é? Ou por ataques de nações inimigas que sitiavam regiões de Israel, cercavam regiões de Israel e tomavam as plantações, saqueavam as fazendas e, às vezes, além de levar para si o mantimento que era dos israelitas, eles queimavam o que sobrava. Isso também é razão para fome na terra de Israel. E o que estava acontecendo aqui houve fome na terra de Israel. Mas onde está a providência de Deus isso tudo? Deus prometeu que agiria e controlaria favoravelmente todas estas coisas, a depender da obediência do seu povo. Quando Israel estava para tomar posse da terra prometida, Deus determinou bênção ou maldição ao seu povo, a depender da obediência deles. Abra lá, por favor, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, eu vou fazer a leitura de um trecho comprido, mas acompanhe aí, é necessário. Deuteronômio 28. Vamos ver. Bênção primeiro. Antes do povo tomar posse da terra prometida, Deus tinha, por boca de Moisés, aberto o jogo com o seu povo. Bênção decorrentes da obediência. Deuteronômio 28, vamos do 1 até o 14. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Versículo 14. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Agora, a partir do versículo 15, até o final do capítulo 28, você vê maldição prometida. Prometida por quem? Por Moisés? Por Deus. Prometida em virtude de desobediência às ordens do Senhor. Eu quero ir do 15 até o 34. Vamos lá? Do 15 ao 34.
Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Versículo 16. Malditos serão vocês na cidade e malditos no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar, e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas. E isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Versículo 30. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos, e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram, e vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com os seus próprios olhos. Meus amados irmãos, o que Deus está deixando bem claro para o seu povo, lá na promessa, antes deles entrarem na terra prometida, para aqueles que são dele, o que Deus está prometendo para o futuro deles é que a produtividade da terra estaria diretamente proporcional à obediência deles a Deus. Vocês perceberam isso? Ficou muito claro isso. Se me obedecerem, irão me adorar, e vocês receberão bênção sem medida. Mas se vocês desobedecerem, vocês não se arrependerem, vocês amargamente colherão maldição, porque vocês estão indo contra a minha lei, contra os meus estatutos, contra a minha vontade. E é isso que o povo de Israel estava experimentando aqui. Por quê? Porque no dia em que os juízes julgavam, o povo estava desobedecendo. Eles já estão aqui na terra prometida, e eles estavam desobedecendo. Consequência da providência de Deus? Maldição. Fome. E o verso 1 termina nos mostrando uma escolha que levou a outra escolha, que levou a outra escolha. Irmãos, quão preciosas ou virtuosas, ou quem sabe precárias ou pecaminosas podem ser nossas escolhas. Uma aparente insignificante escolha ou concessão, quem sabe, pode ser o ponto de virada para muitas coisas subsequentes e inevitáveis. Hoje você, por exemplo, colhe, ou bem ou mal, fruto de uma decisão, de uma escolha sua lá do passado, sim ou não? Versículo 1 mostra para nós uma escolha, que daqui a pouco vem outra escolha, e vem outra escolha. Versículo 1 termina dizendo: e um homem de Belém de Judá. Belém de Judá, no hebraico, é Bethlehem. Bethlehem significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Era a região mais produtiva de Judá, da tribo de Judá.
Mas por causa da desobediência do povo, Deus fez cair juízo sobre aquela região e sobre a sua nação, e faltou pão na casa do pão. Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Numa olhadela superficial assim, pode parecer uma boa decisão que Elimeleque tomou, não é? Ele fez uma escolha. Mas não tem comida em Belém, não tem comida em Israel, eu vou sair daqui. Eu vou sair da terra prometida, o lugar onde Deus prometeu cuidar de mim, da minha família e do povo dele. Eu vou buscar alimento na terra estrangeira. Eu vou buscar alimento fora do lugar onde Deus prometeu nos sustentar e nos cuidar. E ele toma essa decisão. Afinal de contas, é alimento, é necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas, puxa vida, pastor, você está pegando no pé de Elimeleque, hein? Você não iria cuidar da sua família também, como ele tinha que cuidar? Você não faria a mesma coisa? Irmãos, nessa situação específica, o coração de Elimeleque está sendo exposto em sua falta de confiança no Senhor. Essa decisão que Elimeleque toma mostra falta de confiança no Senhor. Preste atenção. Este homem de Belém, ele decide sair da terra prometida, e ao me referir aqui, nesse contexto, à terra prometida, eu quero que vocês entendam que é a terra que Deus jurou milagrosamente dar a Abraão, Isaque, Jacó. Terra que o povo lá no Egito, escravizado por 400 anos, sonhou e aguardou conquistar. E Deus deu para esse povo por mão forte no êxodo do Egito. Terra prometida essa que Deus disse que manaria leite e mel. Quem disse? Terra prometida onde a presença de Deus habitaria com o seu povo. É um lugar escolhido por Deus, abençoado por Deus. Seria como que a identidade do povo de Deus, a identidade do povo do pacto. Isto tudo é significativo dentro desse contexto aqui do povo de Deus naquela época. Ok, está faltando pão lá em Belém de Judá, vamos buscar alimento nas outras tribos. Vamos buscar alimento com os nossos irmãos, vamos buscar ajuda com os nossos compatriotas, mas não vamos sair da terra prometida, não vamos para Moabe. Vamos buscar ajuda daqueles que compartilham da mesma fé, daqueles que têm o mesmo propósito, daqueles que têm a mesma visão de mundo, mas não vamos sair da terra prometida. Estar na terra prometida não significava somente sustento, mas não significava também somente cuidado material. Na terra prometida, Deus conduzia o seu povo para a adoração. É na terra prometida em que havia o tabernáculo montado. Nas terras ímpias não havia o tabernáculo montado. O que era o tabernáculo? Isso, o local de comunhão entre o povo e Deus e o seu povo. É no tabernáculo em que eles levavam seus sacrifícios para a purificação dos seus pecados. Lá em Moabe não tinha tabernáculo, lá em Moabe não tinha adoração a Deus. É da terra prometida, naquele lugar, que havia comunhão com Deus através das festas de louvor e tantas festas. Em terra estrangeira não havia nada disso. E é na terra prometida, naquele lugar, que Deus falava com o seu povo através da lei. Longe da terra prometida, não tinha acesso à lei. Ou vocês acham que eles tinham cópia da lei ou levavam um celular? Desculpa ofender a sua inteligência, você sabe que não. Eles não tinham cópia da lei. Para eles estudarem a lei, se debruçarem na lei, de terem comunhão com Deus pelo estudo da lei, eles tinham que estar no tabernáculo. Era ali, era através do sacerdote, do sumo sacerdote, que a lei era ministrada ao seu povo, naquele lugar. Mas Elimeleque e sua família estão deixando essa bênção, e eles concluem: não importa se vai ter culto, não importa se vai ter adoração em Deus, o que importa é o que nós achamos mais correto.
o que nós achamos mais certo. Por que que eles fizeram isso? Por quê? Porque quando eles e nós não estamos pensando corretamente, nós permitimos que a nossa maneira errada de pensar e ver as coisas afetem a nossa teologia. Porém, o que deve governar os nossos pensamentos, as nossas ações e, consequentemente, as nossas decisões, mesmo em meio às adversidades da vida, é teologia correta. Em outras palavras, não é a nossa maneira de pensar o que eu acho mais certo, o que eu penso que é o mais correto, não é isso que deve moldar a nossa maneira de viver e decidir. Pelo contrário, é a nossa visão de mundo, e disso deriva as decisões. A nossa visão de mundo vai ser pautada pela palavra, por teologia correta. Como em teologia a gente aprende, a nossa cosmovisão tem que ser bíblica. A lente que a partir ou através da qual nós enxergamos todas as coisas e decidimos a partir daí, a lente é a palavra de Deus. A partir daí nós tomamos decisões e nós vivemos baseados nos princípios de Deus. Mas não foi o que Elimeleque fez. Ele estava com pensamentos errados, consequentemente isso afetou a teologia que ele tinha em seu coração. E eu vou fazer o que eu acho mais certo. Elimeleque decidiu ir para Moabe. O que era Moabe? Moabe era uma terra estrangeira, uma nação, portanto, ímpia, terra onde não se adorava Yahvé. E qual é a origem de Moabe? Abra lá, por favor, Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, origem dos Moabitas. Elimeleque, sua esposa e seus filhos foram para essa terra estrangeira, para essa terra ímpia, terra onde não se adorava Yahvé. Qual a origem dos Moabitas? Gênesis capítulo 19. Vamos ler do 30 até o 37. Acharam aí? Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Aqui foi logo depois de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló perdeu a sua esposa como? Ela se transformou em uma estátua de sal, e ele saiu fora de Sodoma, correu e foi para essa região aqui, com as 2 filhas. 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 36. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A nação dos Moabitas teve origem nessa relação incestuosa, trágica, triste, nojenta entre Ló e a sua filha mais velha. Moabitas. Versículo 2, de Rute 1, vamos lá. Este homem se chamava Elimeleque. Elimeleque significava Deus é meu rei. Mas ele não fez jus ao nome. Os nomes bíblicos muitas vezes davam um indicativo, às vezes, da personalidade da pessoa ou aquilo que a pessoa faria. Elimeleque significava Deus é meu rei.
E se Deus é o meu rei, por que não confiar no Deus que é rei e ficar na terra prometida, lá em Belém? Ao invés de ir para uma terra estrangeira, ímpia, para a terra onde não se adora Yahvé. Mas Elimeleque não fez jus ao seu nome. Para ele, Deus não era o seu rei. Quem era o rei de Elimeleque? O seu próprio coração. O seu próprio coração. E muitas vezes nós somos assim também. Nós nos declaramos cristãos, né? Nós dizemos, somos cristãos. Todos nós, de fato, somos pequenos cristos. Nós somos discípulos e imitadores de Cristo, mas muitas vezes nós agimos como se Cristo não fosse o nosso Senhor. Como se Cristo não fosse aquele que governa e reina sobre as nossas vidas. Elimeleque, Deus não era rei dele. Ele não fez de Deus o seu rei, o seu governador. Continuando no versículo 2, e sua mulher se chamava Noemi. Noemi significa amável, agradável. Os filhos se chamavam Malom. Existe alguma correlação de Malom com o termo doente ou doentio? Não se sabe se ele era um menino que tinha alguma deficiência e tinha uma doença, ou doentio aqui no sentido moral, que era um menino que nem chicotada endireitava. Malom significa doente. Quilion significa chorando ou chorão. Provavelmente, Quilion era um menino muito chorão, não parava de chorar. Efrata, de onde eles vieram, Efrata é a região onde ficava a cidade de Belém. Então, olha aí, os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus. É como se fosse o estado, né? Efrata, onde ficava a cidade de Belém. Efrateus, de Belém de Judá. Foram, portanto, qual foi a decisão de Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos? Foram à terra de Moabe e ficaram ali. No original, a expressão ficaram ali é estabeleceram residência. Está decidido. Aqui que nós vamos ficar. Aqui é o nosso lugar. Graças a Deus. Elimeleque tentou resolver os seus problemas e de sua família baseado na sua própria força, de acordo com a sua ideia, ao invés de buscar a direção e confiar pela fé no que Deus havia dito e prometido, não somente a ele, mas ao povo que ele pertencia. E plantação de decisões erradas gera consequências doloridas como colheita. E como a gente vê isso? Através do tempo. E o tempo é implacável. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A plantação é escolha, a colheita é consequência. Versículo 3. O tempo passou. Eu tenho dito lá em casa e muitas vezes em comunhão com os irmãos, nada melhor do que um dia como outro dia e o outro dia. Versículo 3. Algum tempo depois, e como todos os seres humanos pecadores não possuem uma visão a longo prazo, não é? Você tem visão a longo prazo? Não tem. Depois de algum tempo, algo acontece que abala a estrutura dessa família. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. É hora de voltar para casa. Seu pai morreu. Nós estamos em terra estrangeira. Faz tantos anos que nós não adoramos o nosso Senhor. Eu não sacrifico mais. Não tem altar aqui para nós termos comunhão com Deus. Vamos voltar para casa. Foi isso que eles fizeram? Versículo 4. Estes, os filhos de Noemi com Elimeleque, casaram com mulheres moabitas. Os filhos de Noemi, fruto daquele meio, eles decidiram fincar raízes ainda mais naquela região, em terra ímpia.
Nós vamos ficar aqui, nós vamos ter vamos multiplicar família em terra estrangeira. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Os filhos de Elimeleque e Noemi casaram-se com mulheres que não eram israelitas, eram de fora da comunidade da aliança. Aqui, eles desobedeceram algo que Deus havia determinado antes do povo tomar posse da terra prometida. Casamento misto era proibido. As Escrituras deixam claro que uma das acusações que Deus faz repetidas vezes contra o seu povo é o pecado de casarem-se com pessoas de fora da comunidade da aliança. Abra, por favor, Deuteronômio capítulo 7. Olha o que Deus deixou bem claro por boca de Moisés. Antes do povo entrar na terra prometida, Deus disse estas palavras. Deuteronômio capítulo 7, vamos ler versículo 1 até o versículo 4. Deuteronômio 7, de 1 a 4. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, ou seja, o povo estava indo para a terra prometida, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês. Aqui, Moisés relata o nome de algumas nações que estariam lá na terra prometida, e Deus daria vitória à nação, porque a nação de Israel caminhou pelo deserto rumo a Canaã, rumo à terra prometida, mas chegando lá na terra prometida, a terra não estava vazia, tinha povos ímpios, estrangeiros, habitando lá. O que Deus falou para o seu povo? Vocês vão chegar lá, vocês vão expulsar essas nações, ou seja, eu vou dar condições para vocês lutarem, batalharem, tirarem essas nações de lá e tomarem posse da terra prometida. E tiver expulsado muitas nações diante de vocês, por exemplo, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Versículo 2. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tome as filhas deles para os filhos de vocês. Versículo 4. Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Malom e Quilion obedeceram ao Senhor. Consequência? Maldição. Não tem outro caminho. Não tem outra consequência. É Deus dizendo. Os filhos de Elimeleque e Noemi desobedeceram a ordem do Senhor e contraíram um casamento misto. Eles escolheram e decidiram se casar com mulheres ímpias. E mesmo dentro da rigorosa providência de Deus, vocês estão percebendo o arranjo de Deus nessa história? A costura de Deus nos acontecimentos, mesmo debaixo da providência de Deus, esses homens estão fora dos princípios de Deus e há consequência por causa disso. Qual é a consequência? Versículo 5. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim, terminando o versículo 5, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. Elimeleque e Noemi pensaram que tudo daria certo lá na terra de Moabe. Nós vamos conquistar a nossa tendinha, nós vamos comprar uma tenda com 4 quartos, quem sabe uma garagem para 2 camelos, e tudo vai dar certo. Os nossos filhos podem se casar, vai dar certo, as coisas estão indo bem. No curso do processo, tragédia, dor, sofrimento, perdas irreparáveis.
Buscar refúgio, amada igreja, fora da vontade de Deus é um engano que deixa tristes marcas. Tomar decisões sem consultar a Deus e sem seguir a orientação de sua palavra é fazer escolhas para o desastre. Qual é a situação de Noemi agora? Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, está sem herança, perdeu tudo, só não perdeu a própria vida. E no contexto aqui da sociedade naquela época, uma mulher viúva que não tinha filhos, não tinha descendentes, não tinha quem cuidasse dela, a mulher viúva nessa situação, ela se tornava mendiga. Era uma situação mais do que desesperadora. E aqui existe um plus, aqui existe algo que intensifica a realidade de Noemi. Ela estava fora de casa. Ela não tinha ninguém. Dor, sofrimento, perda, consequência de decisões erradas. Há uma necessidade de redenção para a nação de Israel, não há? Sim, o povo estava em colapso, anarquia, balbúrdia, tribo contra tribo. A nação de Israel necessitava de redenção no tempo dos juízes. Há uma necessidade de redenção para essa mulher que se encontra absolutamente sem condições alguma de se salvar e reverter essa situação trágica aqui que nós estamos acompanhando nos 5 primeiros versículos do livro. Percebem como há uma necessidade extrema de resgate, de redenção? Mas por que você entende isso? Porque você viu o feltro preto. Se não entendermos isso, nós não entenderemos o livro de Ruth. Se nós não entendermos esse desespero, nós não entenderemos a beleza e a graça da redenção que está por vir. Essa é a situação de Noemi. E eu concluo então, dizendo para a igreja, que assim começa o belo, fascinante livro de Ruth, com esse fundo preto. Decisões erradas, desobediência, insistência no erro, pecado. Mas apesar desse início trágico, eu gostaria que você saísse daqui com algo muito importante em mente. Eu quero que você saia daqui com um vislumbre da peça de ouro realçada sobre essa flanela preta. Não importa quão profunda e terrível seja a iniquidade do seu pecado, Deus providenciou já o justo e perfeito resgatador, salvador, redentor. Você já tem o perfeito resgatador. Deus salva todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para o resgatador. Portanto, eu digo a você, se esta é a sua situação trágica, volte-se para Cristo. Decida por Cristo. Escolha Cristo. Obedeça a Cristo. Porque somente nele há esperança. Não há esperança fora de Cristo. Em Belém, Belém, casa do pão. Nesse tempo aqui faltou o pão. Mas séculos depois, em Belém, nascia aquele que foi chamado o pão da vida. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nada mais. Senhor, obrigado por Tua palavra, que nos conduz a olharmos para o Senhor e termos uma visão
que o Senhor quer que nós tenhamos de nós mesmos, das circunstâncias, do mundo. Ó Senhor, conduza-nos pelo Teu Santo Espírito a vivermos as bênçãos que o Senhor tem para nós na obediência. E diante dos nossos pecados, Senhor, ao Seu mais leve toque, nos leve a arrependimento, por favor. Não nos deixe endurecer a cerviz. Conduza-nos, Senhor, para mais próximo de Ti. Limpa-nos, Senhor, e seremos mais alvos que a neve. Queremos ter comunhão constante contigo, Senhor. Diante da realidade trágica do nosso próprio eu, pecador, nós agradecemos e glorificamos ao Senhor na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, por termos um maravilhoso Salvador e Resgatador. Nos ensine, Senhor, a valorizar a vida contigo e, de fato, nos identificarmos para as pessoas que somos cristãos. No nome de Jesus. Amém.